E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos dar início ao segundo módulo da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem. E nesse segundo módulo nós vamos trabalhar a questão da filosofia e estrutura organizacional dos serviços públicos e privados de saúde, né? E aí, o que isso quer dizer? O que é a filosofia e estrutura organizacional? Eles são elementos fundamentais, né, na constituição do funcionamento das empresas privadas e dos serviços públicos de saúde. No campo da saúde, especialmente na enfermagem, tá, esses conceitos orientam a forma como os profissionais se organizam e como os processos de trabalho são definidos no processo de cuidado, ok? Qual é a missão e valores disso tudo? A organização da empresa, é a sua razão de existir, tá? Então, a visão representa um futuro almejado, né? E os valores traduzem os princípios éticos e morais. Então, missão é a visão que representa a missão, na verdade, é a razão de existir da empresa. A visão representa o futuro e os valores são os princípios éticos que vão conduzir aquela empresa, tá? A estrutura organizacional ela corresponde à maneira como as atividades, responsabilidades e autoridades são distribuídas dentro da instituição. Então, ela pode ser classificada com diversos modelos. Linear, pode ser funcional, matricial, de rede, de diferentes formas que elas vão se escalar. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, o que é a estrutura linear? Ela vai se corresponder por uma cadeia hierárquica, né, na qual a autoridade é concentrada num gestor principal e ela vai descendo essa cadeia de hierarquia processual. Então, ela vai conduzindo a partir de um gestor principal e vai descendo dentro desse processo. A gente vai ver isso muito, principalmente em hospitais pequenos ainda, tá? No Brasil. Só que o que é a consequência dela? Ela pode subsidiar, né? Ela pode oferecer sobrecarga de trabalho muitas vezes, porque ela fica na mão de uma pessoa o processo. A segunda é a estrutura funcional. Nesse modelo, as atividades são divididas por áreas de especialização. Então, exemplo, enfermagem, nutrição, administração, cada um vai fazer a sua função específica, né? Então, facilita a especialização, mas pode gerar o quê também com isso? Conflitos de autoridade, porque as especialidades, elas não vão se interagir dentro desse processo, tá? A estrutura matricial, ela tem características de estrutura linear e funcional, então ela é uma relação das duas, tá? Permitindo maior flexibilidade, e aí, por isso ela tem uma gama de complexidade um pouquinho maior, porque ela tem a junção de duas estruturas, né? Então, ele pode responder a um gestor, o que aumenta a integração, mas também a maior habilidade de negociação. Então, o profissional, mesmo ele não sendo o gestor principal, ele tem uma certa autonomia para poder fazer essa busca de relações, de conhecimento, tudo isso. Tem as estruturas contemporâneas, né? A rede acolhedora é uma das principais, né? Então, modelos mais recentes, como estruturas de rede andocráticas, valorizam o quê? A flexibilidade. Então, as mais contemporâneas, elas sempre vai focar numa coisa mais coletiva e não tão hierárquica, muito mais horizontalizada dentro desse processo, na troca e sem pensar num poder a uma pessoa, né? Então, ela é estruturante dentro de um processo horizontalizado. E elas são mais comuns em organizações que buscam respostas rápidas e mudanças de ambiente, né? Como hospitais de alta complexidade e serviços de atenção básica integrados em rede de atenção à saúde. O Serviço de Atenção Básica, a UBS, ela tem sua base dentro dessa política nacional a ideia de horizontalidade e de articulação de todos esses dispositivos. Então, a UBS ela é um articulador dos diferentes dispositivos de saúde, tá? As estruturas organizacionais de saúde pública e privada, né, no Brasil, os serviços públicos estão inseridos no Sistema Único de Saúde, né, que adota estruturas descentralizadas, né? Então, o SUS ele tem estruturas descentralizadas, regionalizada e hierarquizada. Então, hospitais, universidades, unidades básicas de saúde seguem esse modelo. Já o setor privado, não, né? A estrutura tende a ser mais verticalizada, então ele tem uma tendência mais de verticalização, de poder e vai descendo. Então, diferença, gente, serviço público horizontal na sua base, serviço privado vertical na sua base. E qual é o papel, então, do enfermeiro na filosofia institucional?
né? Ele é um agente estratégico, né? Nós somos, na nossa base, um líder fundamental dentro do processo. Primeiro, porque nós somos gestores de uma equipe, né? E aí a nossa gestão é basicamente concretizada, né, na filosofia institucional, que qualquer organização de saúde. A maioria dos serviços hoje de saúde, ele é estruturado, gerenciado por enfermeiros ou pela equipe de enfermagem. Tá? Essa filosofia expressa a visão, o propósito da organização, a visão onde ele quer chegar, e os valores são os princípios éticos e comportamentais que eu falei lá no início. Tá? Então, só para retomar. Só se torna realidade quando é encarnada por quem está na linha da frente do cuidado. E ela só vai ser estabelecida dessa forma quando o gestor ele estiver à frente desse processo. Então, não é apenas de conhecer, a nossa função não é apenas conhecer a visão, a missão, os valores, né? E sim executá-los. Tá? Então, se eu tenho uma missão, visão e valor, eu tenho que executar isso na minha prática do serviço de saúde. Tá? Outro ponto importante é a liderança e execução da missão. Tá? O enfermeiro é líder operacional, então, de equipes de cuidado. Sua liderança é o elo direto entre o planejamento estratégico e a alta gestão. Então, nós temos essa articulação em muitos serviços de saúde entre o usuário, a equipe de saúde e a gestão superior. Então, nós temos esse papel de estar entrelaçando entre esses diferentes informantes, né? Então, e aí ela se faz assim, a tradução da missão de ação. A missão institucional é oferecer cuidado integral, né? Seguro e com excelência. Então, e aí o enfermeiro deve garantir que todas essas ações sejam efetivas dentro desse propósito. A integralidade e a segurança, isso manifesta que na checagem rigorosa de medicamentos, no uso adequado de EPI, então o controle sobre o enfermeiro o controle de ações que vão prevenir o agravo ou o adoecimento ou o acidente dentro do serviço de saúde, cumprindo as normas estabelecidas. A gestão de pessoas, né? Ele atua também na motivação da equipe, na união, na junção dessa equipe, na articulação das diferentes profissões para que elas possam fazer um trabalho coletivo, tá? Então é um ponto importante. E também um facilitador da comunicação em alinhamento estratégico, né? Então, a comunicação vertical e horizontal, o enfermeiro facilita essa comunicação, né, vertical na direção para a equipe e vice-versa, garantindo as políticas e novos protocolos que vão ser implementados. Na comunicação horizontal, ele coordena a interface com os outros atores, né, os médicos, os fisioterapeutas, o restante da equipe multiprofissional, tá? Assegurando, então, a coordenação e a sinergia entre as unidades. E é uma função importante do enfermeiro aí. É defensor dos valores, então ele, como ética, respeito, então nós enfermeiros temos isso como um fator importante na nossa prática profissional. E promotor de qualidade e prática baseada em evidência, sempre, né? Então a nossa função é uma função científica que precisa ser estabelecida a partir de cuidados que têm critérios científicos. Lembrando, ciência ela não é uma única só, né? Nós temos diferentes ciências, mas ela tem que ter um embasamento para que eu possa colocar isso em prática, tá? Então, o enfermeiro garante que a assistência não seja apenas bem intencionada, mas também eficaz, segura e sustentável. A partir de quê? Garantia de qualidade, né? Aí com isso, utilização de técnicas e rigor, a partir de rigor científico, né? De protocolos estabelecidos, de indicadores de qualidade, a utilização de indicadores de qualidade, tá? Práticas éticas humanizadas, então a eficiência e a padronização, né, na racionalidade e a individualidade e respeito ao sujeito, então isso é de extrema importância, tá? E a ideia do cuidado humanizado. Então, em síntese, tá? O enfermeiro não é apenas trabalha no sistema, mas também trabalha pela filosofia do sistema. Tá? Em sua situação grande, que as promessas institucionais, qualidade, segurança e humanização sejam entregues no ponto mais sensível da otimização do modelo do cuidado. Então, além de entender o processo, quais são os valores, quais são as características daquele serviço, eu tenho que incorporar isso na minha prática de trabalho para melhorar a qualidade do atendimento, tanto estruturalmente, enquanto funcionamento de equipe, quanto na qualidade do atendimento para a população.
Qual é a principal comparação entre serviço público e privado, né? Então, os serviços públicos de saúde, ele tem a ideia de universalidade e equidade, então os princípios do SUS, o pilar, né, do serviço do Sistema Único de Saúde. Quais são as características centrais? Então, prioridade no atendimento universal e equitativo, né? Foco na gestão de filas, de espera, priorização clínica baseada em risco, classificação de a classificação de risco, né? E na saúde coletiva e prevenção. Outra é a restrição, limitação de recursos, orçamentos humanos e materiais, então necessidade de máxima eficiência e racionalização para que a gente consiga dar conta do serviço, e a filosofia é ênfase na saúde como direito e impacto social. Então a ideia de saúde como qualidade de vida e relacionada diretamente aos determinantes sociais de saúde. Nos serviços privados, a prioridade é a eficiência operacional e satisfação do cliente, então foco na experiência do paciente, conforto hoteleiro e rapidez no atendimento. Então, o enfermeiro deve gerenciar a percepção da qualidade de serviço no serviço privado. Os recursos, maior capacidade de investimento no serviço privado, então maior complexidade na gestão. E, na filosofia, ênfase na competitividade. Tá? O enfermeiro utiliza rigorosos indicadores de desempenhos que vão valorizar, então, a qualidade do atendimento é muitas vezes avaliada pela a capacidade de entrega daquele profissional de saúde. Okay? Qual é o papel adaptativo do enfermeiro? No público, o enfermeiro deve ser inovador, né? Utilizando estrutura burocrática, né? E no privado, o enfermeiro deve ser líder do serviço, experiência do cliente e a humanização do processo do cuidado. Última análise, ferramentas clássicas, e existem algumas ferramentas que vão ser utilizadas para esse indicador, né? Então, Taylor, File e Weber são utilizados ambos os lados, seja para racionalizar o excesso de recurso público, quanto para a questão do serviço privado. Certo, galera? Abraço, até a próxima.